Bom, meus queridos amigos e amigas, com grata satisfação que eu estou aqui na Federação Espírita do Estado da Bahia, né, a sede da FEB, junto ao diretor-presidente da referida instituição. Eu fico muito agradecido porque quem tem acompanhado os nossos vídeos tem visto a nossa atuação no sentido de estar entrando em contato com lideranças espíritas, né, com pessoas que lideram instituições, que estão atuando no movimento espírita do Estado da Bahia, tanto da capital quanto do interior. E nada melhor do que estar com o atual diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. André Luiz Peixinho, não é uma tarefa fácil, eu falei isso para ele, falar sobre ele no sentido de apresentar. As apresentações, na verdade, dispensam, porque quem está no movimento espírita já conhece muito Peixinho, né? Mas Peixinho, do ponto de vista acadêmico, Peixinho é médico, psicólogo, filósofo. Estou dando uma apresentação bastante resumida, né? Ele tem aí a graduação desde 1975, quando fez graduação em medicina, até 2002, quando fez doutorado em educação. O trânsito de Peixinho pela academia vai desde atuações sociocomunitárias, né, trabalhos que têm relação com ciências sociais, até psicologia transpessoal, psicologia junguiana, filosofia, né, pensar epistemológico, modelos explicativos de cura e uma série de outras abordagens que Peixinho tem feito na academia. Interessante notar que, além disso, no âmbito espírita, Peixinho também tem uma atuação que é muito polimorfa, que é bastante diversificada, né? Desde a atuação junto a juventudes espíritas até a atuação como expositor, como pensador, né? Um amigo nosso costuma dizer que uma das coisas que mais ele admira em Peixinho é porque as pessoas no âmbito acadêmico que estão, por exemplo, no nível de elaboração e de produção científica que Peixinho está, normalmente acabam dialogando apenas com seus pares. E ele conversava comigo dizendo que eu admiro em Peixinho que você pode chegar para ele, conversar com ele, e ele tende a suscitar reflexões, interagir, promover interlocução com você. Eu costumo dizer que Peixinho, não disse isso para ele, mas Peixinho é um epistemólogo do movimento espírita baiano, né, porque ele costuma tentar fazer, né, das atividades doutrinárias uma espécie de ágora, no sentido de suscitar reflexão, de pensar o conhecimento espírita, né? E eu sou muito agradecido, né, de você estar aqui dando essa entrevista para a gente, né? Eu tive a ousadia de convidá-lo, ele aqueceu, né? Eu queria, na verdade, Peixinho, a gente começar, eu queria perguntar para você, na verdade, inicialmente, como é que você vê o movimento espírita baiano, né? Você já tem algum tempo, né, na atuação junto à FEB, né? Muitos anos, né? Como é que você vê o movimento espírita baiano? Bom, ouvintes, telespectadores, eu me surpreendo com essa imagem de Peixinho aí, né? Esse eu não tinha identificado dessa forma, né? Mas é a versão, né, que está sendo narrada, e é claro que vai muito da percepção de quem está narrando, que no caso é você, Flávio, né? É um Peixinho que eu vou refletir para ver se foi acrescentado muitos valores aí que eu não posso não reconhecê-los como tal. Mas, de qualquer forma, acho que é uma satisfação estar aqui conversando sobre essa temática que para mim é a mais importante da vida. Eu costumo dizer que o pensamento espírita é uma cosmovisão e, como tal, ele tem uma abrangência que ocupa o tempo todo da pessoa, né? É uma cosmovisão que inclui e transcende a outra grande cosmovisão, que é o materialismo. Acho que isso já faz um contraponto na nossa fala subsequente. Então, o trabalho do movimento espírita baiano é trazê-lo, de alguma forma, para o centro dessa percepção, que é a cosmovisão. Por que isso? Porque o movimento espírita, ele tem suas peculiaridades, demandas, necessidades mais imediatas. Então, ele tem trabalhado ao longo de um século e meio, um pouco mais do que isso, muito centrado nas demandas imediatas da população, né? Em suma, o grande hospital.
Depois ele se estruturou como um educandário, mas um educandário da instrução sobre o espiritismo, de modo geral. Claro, com uma reflexão sobre a reforma íntima, que já é um passo adiante. O que nós imaginamos é que o movimento espírita vem caminhando em direção a uma consistente visão de mundo que implique na sua revisão em termos de estruturas sociais. Daí porque um dos temas que estão emergentes é o tema da comunidade espírita. O que significa, como é que ela pode se estruturar de maneira que ela possa transformar a sociedade, ou pelo menos exemplificar modelos pilotos de transformação social, já que a sociedade ela é centrada no modelo materialista. Então esse é o enfoque, digamos assim, que se chamou filosófico do movimento espírita que a gente tem tentado imprimir de um modo geral. E aí temos que compreender que com a cosmovisão ele atende, enquanto espiritismo doutrina, as quatro esferas culturais de saber: o científico, o filosófico, o artístico e o religioso, que são esferas culturais construídas pela modernidade, com uma outra característica, com a percepção centrada no espírito, e com outras ferramentas, porque ele permite viver a ideia de reencarnação, a interexistencialidade, trabalhar a mediunidade e por aí vai. Ora, esse é o arcabouço teórico. Agora, para chegarmos a isso, é que desenvolvemos uma série de tarefas reflexivas aqui mesmo, na sede central. Aqui nós temos um verdadeiro laboratório para quem se interessar, abrangendo todos esses aspectos na medida do possível. Por exemplo, nesse horário, às 8 horas de sábado, nós temos o exercício do sagrado, que é algo que no movimento espírita ainda é incipiente, a busca direta de Deus, da comunhão com Deus, da vivência com Deus. Os grupos de autoconhecimento que são fundamentais para a ideia de introspecção e busca de si mesmo e encontro com o reino dos céus que está no seu interior. Nós temos aqui as atividades de busca do outro, de cuidado com o outro, e os centros também realizam de uma certa forma o atendimento espiritual e outros complementos que vão dando uma possibilidade de estarmos nas 4 esferas culturais de saber. A área mais difícil ainda aqui é a científica, Nós não temos assim grandes experimentos na área por falta, óbvio, dos pesquisadores, Quando tivermos uma comunidade pensando em pesquisadores, será diferenciado. Essa é a dimensão das esferas culturais. Mas o desdobramento disso é construir uma visão de mundo em comunidade. Daí o tema do encontro estadual ser esse: a formação de uma concepção de comunidade que se transborda para uma experiência prática. Que impactos espíritas enquanto comunidade podemos causar na sociedade? E aí temos uma riqueza muito grande de conteúdos, pelo fato de que nós já sabemos pelo Evangelho que é uma comunidade centrada no Espírito, que no caso é aquela narrada por Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu, primeira comunidade. E nós temos a informação de que este mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. E o mundo espiritual tem várias comunidades. A pergunta é: essas comunidades podem ser refletidas no mundo físico? Essas comunidades, colônias, grupos, fraternidades, em suma, já tem lá um experimento e nós podemos copiá-los. Essa é a reflexão do nosso encontro. A nossa tendência sempre é transformar em ação aquilo que é pensamento. E daí o trabalho que isso dá, envolvendo as 600 e tantas instituições espíritas, os diferentes modos de compartilhar através da confraternização, as caravanas, os encontros macro-regionais e do encontro estadual, que formam hoje o tripé do envolvimento estadual em termos de atividades. Como você vê,
é um espectro desde o pensar, né, tentar captar a revelação, até torná-la exteriorizada no mundo social, que é muito difícil. Você é uma pessoa que insiste, né, assim, nessa conexão entre ciência, né, e incentiva que os espíritas também transitem pelo meio científico e dialoguem com os experimentos. A minha pergunta é: você vê, porque como você transita no meio acadêmico, você vê uma integração hoje entre ciência e espiritualidade, porque existem cientistas e pessoas isoladas produzindo trabalhos, mas enquanto bloco você vê a ciência já favorável à ideia da espiritualidade? Isso já está muito mais fácil. A Organização Mundial de Saúde já preconiza nos estudos de qualidade de vida que você pergunte sobre espiritualidade às pessoas e às organizações, né? O governo do Estado já criou uma lei em que todos os credos religiosos, que são uma forma de expressão de espiritualidade, mas não é a única, possam atuar nos hospitais como prática terapêutica. O Ministério da Saúde recomenda meditação, que é uma busca de espiritualidade, faz parte das terapias no centro de saúde. O Hospital das Clínicas tem um núcleo de trabalhos que a gente pode rotular de espirituais, no sentido de cuidar dos pacientes. A rede universitária de pesquisa em espiritualidade já foi instalada com 6 universidades da Bahia sendo envolvidas. Então não é mais algo fora do contexto completamente, né? E não é mais simplesmente algo individual. Ainda ontem eu soube da criação da disciplina de saúde e espiritualidade na pós-graduação de enfermagem que está em andamento na UFBA. Em suma, o clima está favorável. Eu já fui chamado pelo Desdém Bahia para fazer palestras sobre espiritualidade nas organizações. E eu até brinquei dizendo: poxa, a espiritualidade é rentável do ponto de vista financeiro, por incrível que possa parecer. Então isso já está, digamos assim, assente, aberto para possibilidades de inserção. O problema maior que eu vejo é que nós precisamos desenvolver grupos que estudem, pesquisem, experimentem isso, a partir de uma espiritualidade que seja da cosmovisão espírita, porque essas espiritualidades elas podem ser simplesmente um senso psicológico, pode ser simplesmente um estado emocional, e não a abrangente visão espírita evolucionista, que integra tudo e diz que a substância primordial do universo é o espírito e não a matéria. Isso é mais radical, muito mais radical do que o que a gente vê aí como discurso sobre espiritualidade. Também essa visão, que é espírita, ultrapassa o que a gente está acostumado a trabalhar nos arraiais espíritas, que é aquela espiritualidade vista como um mundo espiritual próximo. Isso aí é começo, não é fim, porque a verdadeira plena espiritualidade, melhor dizendo, não, porque as outras são também igualmente verdadeiras, é tomar consciência de que você é espírito o tempo todo, encarnado, desencarnado, e a partir daí construir estruturas que cada vez mais revelem o que você é: espírito imortal, criação divina, puro amor, que são as características do espírito. É um trabalho, eu digo que é um trabalho da vida da pessoa, mas não da vida física, da vida de espírito, que não tem tempo, é fora do tempo. Então, um dos trabalhos que eu acho mais significativo na atualidade é conseguir adquirir a consciência de imortalidade, que significa conseguir sair da estrutura tempo e espaço que está na nossa mente, mas a mente não somos nós. Então, conceber além do tempo e do espaço e libertar-se desse grilhão, dessa prisão, que nos ajudou bastante, a prisão foi facilitadora de muita coisa, é um dos trabalhos mais árduos que eu vejo no momento da construção do pensamento espírita. Porque enquanto estivermos no tempo e no espaço, a gente vai reduzir tudo à temporalidade, e a essência do que somos não vai aparecer com clareza, com nitidez. Pode ser um verbete de um dicionário, mas dizer que é espírito não é sentir esse espírito, não é perceber esse espírito. Então,
não vai ter reverberações práticas. Então, trabalha-se com isso, com essa possibilidade. E aí é que eu digo, há experimentos que a academia não vai suportar. Ela não tem estrutura para isso. Mas que o movimento espírita poderia se dedicar. A federação se dedicar. Agora é preciso que os seres sencientes humanos compreendam que são seres espirituais que podem fazer muito mais e melhor do que o que tem feito na atualidade, pensando o espiritismo como um movimento social, de cuidados hospitalares, de benevolência, que já é um grande passo, mas é muito pequeno em relação àquela ideia original, que é de ser espírito puro. Eu costumo comparar o seguinte: tem dois textos no Espiritismo que demarcam essas possibilidades. Um é quando o Evangelho fala o homem de bem. O homem de bem é ótimo para a gente chegar a ser homem de bem, mas não passará de homem. E o homem não é o final, porque o final é além do humano, é transhumano. Então a gente precisa ir muito mais longe. Aí eu remeto ao segundo texto, que é o Livro dos Espíritos. Espírito puro, isso é o que interessa. É preciso se tornar capaz de manifestar o espírito que se é puro na cocriação cósmica. Então já não é mais homem, é espírito puro, além do tempo, do espaço e da delimitação que faz o homem, o espírito, se manifestar como humano. Então, repare, são dois níveis completamente diferentes de evolução. Um se centra em melhorar o homem, mas na fase humana. O outro diz, vá além da fase humana e se percebe espírito, mesmo manifestando o humano. Daí a frase de Jesus que eu acho a mais exigente e lapidar: sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Não é seja humano, não é. Seja amoroso, humanamente amoroso, não é. Isso é passo. Para quem vem do reino animal, ser humano, um homem de bem, é um tremendo avanço. Mas não é a grande marca do pensamento espírita, seja co-criador cósmico espírita. Esse é o desafio do movimento espírita. Tomar consciência disso e tornar isso praticável. Aí nós vamos causar impacto social. Peixinho, quando você propõe, né, essa atuação, você não acha que a dificuldade que nós espíritas temos de chegar nesse nível, tanto do ponto de vista do pensar espírita, como do ponto de vista do fazer e do sentir espírita, porque nos falta às vezes uma base, às vezes nós ainda ignoramos a obra kardeciana, estou dizendo o movimento espírita de maneira geral, então você está propondo algo bastante avançado, né, bastante lá na frente. Eu não digo que é leitura, porque eu conheço muita gente que leu e não viu. Lembre-se que a informação, ela é um passo, mas não é o grande passo da aprendizagem. Quanta gente eu chamo de estudiosa, dedicada, mas ela não consegue perceber isso. Eu me recordo de um colega que ele estudava o espiritismo direto. Ele dizia: mas é uma doutrina muito coerente, consistente, orgânica. Mas ele vai dizer assim: mas pena que não é verdade. Então não é informação. Ele sabia do espiritismo, mas ele não sentia que era verdade nele. Conclusão que a gente chega: há algo que é da maturação psíquica da indivíduo. O espiritismo não é algo que possa se difundir com a rapidez de um relâmpago e acomodar as massas, porque a exigência dele é de um nível que a maturidade atual não cabe. Daí a gente diz: não gasta energia fazendo proselitismo, gasta energia fazendo experimentação, e aí você vai conseguir mais. Então, embora eu acho que deva se estudar toda a obra espírita, e aqui nós temos na Federação cursos para todos os gostos, para todos os interesses, e até para aqueles que não existem ainda algo aqui, a gente traga que a gente cria, porque é uma ideia de, olha, é preciso atender às demandas de cada um. A gente percebe nitidamente que a apreensão não se dá no nível de cosmovisão.
Não se chegou a esse estágio, mesmo estudando, mesmo vendo. Porque isso é um processo. Eu me olho e me vejo como eu aprendi na evangelização infantil, como foi na juventude, como foi na vida adulta mais jovem, depois na maturidade e agora na velhice mesmo eu assumo. Né? Eu assumo, então, como o mesmo saber impacta diferente. A percepção é diferente, né? É bem diferente. Eu estava em Vitória da Conquista e apresentei pela primeira vez desta forma. A ideia é a seguinte: eu só tenho 2 problemas para resolver. Olha como ficou fácil em número de problemas. Só são 2. O primeiro deles é eu saber o que eu sou exatamente. Isto é, no nível da consciência física, eu saber que eu sou espírito. Na hora que eu souber isso, todos os outros problemas, que eu chamo de problemas, não afetarão mais nada. E a segunda questão que eu preciso resolver é eu perceber que sou parte de um grande todo chamado Deus. Na hora que eu resolver esse segundo problema, acabou. Encerrei minha carreira de procurador e resolutor de problemas. Porque o resto, tudo que acontece no mundo, é decorrência dessa ignorância, enquanto é problema. E o que eu tenho que fazer no mundo será muito mais simples e fácil se isso está resolvido. Então eu simplifiquei dessa forma. 2 problemas. O problema do corpo físico, problema simples para quem é espírito imortal. Ou ele cura o seu corpo, ou ele simplesmente está na hora de liberar-se desse corpo, mas isso não tem uma reverberação desagradável ou perigosa. Na hora que estiver centrado em Deus, aí a felicidade é plena, a bem-aventurança, qualquer que seja a situação, você está em estado de bem-aventurança. Nada vai lhe transformar. Daí a gente recomenda muito a leitura de um livro, olha o livro ajudando, chamado Divina Presença, que foi psicografado por Elzio Souza, mostrando esse tipo de compreensão. Se você encontrar Deus que nunca esteve afastado, né? Mas que a gente separou, tudo mais é resolvido. Não há mais a resolver. Mas é bem diferente da leitura das obras que eu fiz na juventude, nisso, naquilo. Eu próprio posso descrever uma trajetória nas leituras e releituras das mesmas obras, completamente diferente o olhar. Por isso que eu digo que a questão principal é o estado psíquico, o nível evolutivo, que faz com que as coisas apareçam dessa ou daquela maneira e as leituras sejam captadas dessa ou daquela forma. Por isso que a gente criou essa tentativa de ambiente aqui, está crescendo, que é a tentativa de transformar isso aqui no pensamento que reverbera numa praxis evolucionista. Como é que você quer? Quero assim? O seu nível? Então, temos aqui a prática para você. Mas eu queria... Não tem problema, temos outra possibilidade para você aqui. Só que quem gerencia isso deve saber quais são os níveis de evolução possíveis e a faixa que a instituição suporta, porque tem umas faixas que ela não tem como dar conta, nem para o menos, nem para o muito mais. Aí você tocou num ponto que me fez pensar aqui. Tem uma mensagem no livro Vozes do Grande Além, Psicografia de Chico Xavier, Psicofonia de Chico Xavier, de um espírito, Inácio Bittencourt, que ele fala ele colocou uma coisa que tem me feito pensar ultimamente. Eu queria até a sua opinião nesse sentido, Peixinho. Ele diz o seguinte, que enquanto estava no corpo físico, ele atuava muito na área da cura mediúnica. E às vezes filas de pessoas com problemáticas orgânicas o procuravam, né? E ele percebeu que ao desencarnar ele viu muitas daquelas pessoas com as mesmas problemáticas no além, né? E com as mesmas queixas, as mesmas dores, né? que prosseguiam. E ele concluía a mensagem dizendo que mais importante do que necessariamente uma atuação na cura do corpo físico seria a evangelização do indivíduo. Ele acaba mais ou menos assim. Aí eu fico perguntando, eu queria a sua opinião nesse sentido. Às vezes nós espíritas, nós estamos muito focados na questão da cura do corpo, no tratamento espiritual e menos nesse pensar e nesse sentir. O que é que você acha? É o estágio atual.
Olha a dinâmica pedagógica de Jesus Cristo. Para certas pessoas, o que ele fazia? Curava. Né? Era o que ele podia fazer. Aproveitava o ensejo da cura para tentar despertar alguma coisa além da cura. Mas ele não deixou de curar. Eu não sou do tipo que pensa com exclusões. Não, todo passo é passo. Agora, eu preciso enxergar o que está subjacente a cada passo, que sempre será o espírito e sua marcha ascensional evolutiva, para não fazer o jogo do ou isto ou aquilo. Não, aqui você tem na FEB, tem o atendimento espiritual para os que chegam aqui nessa condição, e ao mesmo tempo é um trabalho de atendimento espiritual para os que fazem o atendimento. Nós temos os grupos de estudo do atendimento espiritual, para as pessoas se atenderem, crescerem, utilizando-se da demanda do atendimento espiritual. A questão é você dar uma sequência a tudo isso. O atendimento espiritual é um socorro, e eu acho que enquanto o mundo for de sofrimentos, alguém tem que ser consolador. Não tem jeito. Agora, ser somente consolador não elimina o sofrimento, porque o consolado pode continuar no estágio que não mudou e vir a sofrer em outras situações. Então é preciso ir adiante para que ele saia da demanda de consolação e vá para a demanda de felicidade, de alegria de viver, de bem-aventurança, de um modo geral. Então o processo é contínuo, você tem que ir com a pessoa na demanda que ela apresenta e depois conduzi-la na demanda que ela vai sonhar ainda. Eu tento interpretar uma passagem do Evangelho que diz assim: se alguém lhe pede para andar uma milha, vai com ele 2. Eu entendo da seguinte forma: na primeira milha você vai com ele, caminhando com ele, nas demandas dele. Mas como vai 2, na segunda milha, ele que vai com você. E aí você leva para um estágio possível, influenciando, mas ele que vai decidir o uso ou não dessa segunda milha na sua própria vida, na sua própria aprendizagem. Há um trecho de O Livro dos Espíritos que Kardec diz assim: para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a ciência psicológica. Do ponto de vista técnico, normalmente o sonambulismo é visto como um transtorno do sono, etc. Como é que você vê isso? Essa afirmação de Kardec não foi viabilizada ainda? A gente não tem conseguido estudar em termos acadêmicos essa parte? Olha só, você tem, na época de Kardec, ele começa descrevendo o sonambulismo mais tradicional, físico. Depois é bom lembrar que existe uma mediunidade sonambúlica, que já é da obra de André Luiz. O sonambulismo é uma exteriorização da sensibilidade, por sua vez é um afastamento do corpo físico, do sentido de, digamos, capacidade de lidar com o mundo. O corpo físico está atuando, mas o espírito, ou melhor, o perispírito não está tão agregado como na consciência de vigília normal. Só que isso pode ser utilizado. Repare que isso é o prenúncio das experiências fora do corpo. E isso é também o prenúncio da interexistencialidade. Isso não foi utilizado ainda com a riqueza que o fenômeno permite. É como alguém que descobriu a eletricidade, não soube para que é aquilo, não soube para que usar daquela forma. Hoje você tem usos os mais variados possíveis, Descobriu as ondas hertzianas e ficou assim, faça o que com isso? A posteriori, é assim, com todo conhecimento, vem as aplicações, o saber, depois a tecnologia. A mesma coisa nos processos psíquicos. Descobre-se, percebe-se, e a posteriori se aplica. Por exemplo, eu já trabalhei numa situação
que a exteriorização da sensibilidade, do qual o sonambulismo, no nosso entendimento, é uma das formas iniciais, a pessoa me ajudava a dar diagnósticos médicos. Ia no hospital, estudava o mundo astral do ambiente do paciente e me dava informações tanto físicas quanto espirituais. Ia fazer isso, né? Mas foi um caso raro, foi um momento de exceção nos anos 90. Você pode fazer isso. Eu acho que a exteriorização da sensibilidade resulta, por exemplo, na prática da mediunidade onírica ou das vivências oníricas conscientes. Nós já fizemos grupos de estudos 2 horas da manhã, dormindo, para no outro dia lembrar o que andou fazendo nesse período, discutindo tais assuntos. Com isso eu só quero mostrar que as consequências operacionais, institucionais do pensamento espírita ainda estão incipientes, iniciais. É todo um trabalho que vai da sua autodescoberta a uma aula reverberação no mundo. Eu acho que há muito que se fazer e que caminhar nas áreas. Nós propusemos criar aqui um laboratório de pesquisa psíquica, que era para estudar tudo isso, experimentar tudo isso. Há anos que a gente começou com transcomunicação instrumental, mas os pesquisadores não são assim tão disciplinados, e ao fim de um certo período ficou praticamente eu e eu. Sempre estamos tentando isso em qualquer área. Acho que a área pedagógica tem a mesma característica, né? Um dia estudaremos por vias intuitivas, por vias oníricas. Os estudos nossos serão muito mais ampliados. No curso pedagógico eu tenho dito, olha, os métodos de ensino do Espiritismo, as práticas do Espiritismo, ainda não correspondem àquilo que a gente sabe do Espiritismo em termos de pedagogia. Ainda estamos longe. Nós ensinamos Espiritismo com modelos de trabalhos que são materialistas, que são da psicologia comportamental, da psicologia humanista, mas isso ainda não é o cerne da nossa questão. Em suma, a minha impressão, depois de praticamente 50 anos trabalhando pela Federação, eu já vou fazer 50 anos, é que ela tem um enorme papel para disseminar essas ideias no meio espírita e, quem sabe, quando for possível, torná-las viáveis. É por isso que a gente faz o convite às pessoas que frequentam centros espíritas, que disponham de um tempo para estar na Federação, porque aqui pode ser a casa dos espíritas onde se gestam ideias que o centro espírita não terá de imediato como pensar, porque ele está ocupado na tarefa que já está pronta. Então, aqui deve ser um centro de pensamento, um centro de experimentação, um centro de transcendência do que já fazemos, para que esse papel se cumpra. Aí vem o processo chamado de união e unificação dos espíritas, que é muito mais complexo, até pela lei das unidades coletivas, porque não se trata de unir pessoas para fazerem as mesmas coisas, se trata de unir pessoas para ir além do que se faz normalmente. Então dá trabalho. As pessoas me dizem muito, estou muito ocupada com o centro espírita, e é real. Agora, para ir além é preciso unir com outros de outros centros, se desencastelar e viver essa experiência de estar junto, criando, predispondo-se à experimentação, para levar adiante a prática que ela está muito defasada em relação ao que já sabemos. Aí vem o Encontro Estadual do Espiritismo, que é mais uma atividade federativa para agregar os espíritas, pensando o espiritismo e a prática do centro espírita, e pensando a ideia de comunidade. Agora em novembro, 4 a 6 de novembro, no Fiesta Convention Center, já estamos todos nesse azáfama de... Não é somente, as pessoas pensam assim, fazer um evento lá, isso é evento material,
é criar ideoplasticamente uma concepção mais avançada, é agregar psiquismos que formem uma corrente de pensamento, de sentimento, para fazer isso antes do evento, né? Atrair espíritos que sintonizem com essa ideia, que são mais evoluídos, para, digamos assim, dinamizarem esse processo. Então, quando as pessoas fazem uma leitura ainda material do evento, a organização, eu digo, é uma faixa de entendimento, mas não é a faixa principal no sentido do espírito, né? Aí é uma forma de materialização, mas que pressupõe uma matriz. Se a matriz não está muito consistente ou nas mentes das pessoas, dificilmente o evento vai ter a eficácia nessa direção que se esperava. Você vai ter, talvez, discursos bem feitos, mas não aquele toque de transformação que é fundamental. Uhum. Penúltima questão. Como você vê a obra subsidiária, principalmente a obra mediúnica após Kardec? Você comentou aí me fez pensar isso. O movimento espírita, como todo movimento humano e social, é um movimento feito de pessoas com níveis de consciência, de pensamento, de sentimento, se eu posso me utilizar dessa expressão, diferentes, né? E existe, como a doutrina espírita é também um segmento religioso, mas que preconiza uma liberdade de pensar e de interpretação diferente, existem modos de ver, inclusive a obra espírita, de maneira bem diferente. E a obra mediúnica, você comentou que alguns conceitos, por exemplo, dos princípios do espiritismo são o começo e não o fim, né? E eu vejo às vezes que em nosso movimento há também grupos de confrades nossos que não aceitam muito bem a obra mediúnica da literatura mediúnica após Kardec. Eu me refiro, por exemplo, a André Luiz, a Emmanuel, Filomeno de Miranda, e eu não estou dizendo nem aqueles que polemizam, eu estou dizendo aqueles que são realmente bem intencionados, que estão no movimento, e alguns conversam comigo e dizem: Flávio, eu acho que algumas informações, por exemplo, de André Luiz soam de pseudo-sábio, porque não encontram necessariamente fundamento na codificação. E isso, de alguma forma, gera interlocução, gera um diálogo que pode ser até saudável, né? O que é que você pensa sobre isso? Eu remeto-me a um pensamento que é muito antigo, que é de Buda. Dizem que é de Buda. Ele dizia o seguinte: que o principal é você experimentar. E aí ele dizia, os livros, as tradições, os mais velhos vão falar do que eles sabem, mas o que eles sabem não vai chegar para você se você não experimentar. Então, o fundamento do pensamento espírita é a experimentação, e aqui eu coloco em duplo sentido: a experimentação, que é no externo agir, e a experienciação, como os psicólogos chamamos, que é no íntimo ser. Então, tudo que eu disser de discurso disso ou daquilo sobre o que o outro pensa, ou que o outro trouxe, será apenas um discurso. E agora, se eu experimento, aí eu vou saber de viva voz. Eu me remeto também à ideia de Henri Bergson, o francês, filósofo. Ele dizia que um dia, na faculdade, resolveram estudar o que era um banho de rio, né? E as pessoas, normalmente, na academia, pensam um projeto de pesquisa, e aí analisaram quais eram as prováveis variáveis relevantes e convocaram um botânico, um zoólogo, um meteorologista, um hidrólogo, um sociólogo, um psicólogo, para estruturarem a pesquisa do banho de rio, para entrevistar as pessoas ribeirinhas, saber das condições do meio ambiente, tudo para saber o que é um banho de rio. E assim fizeram a pesquisa, reuniram tudo num relatório, né, e fizeram um simpósio sobre o banho de rio. Ele diz: isso é comum, normalmente as pessoas fazem. Agora, teve um outro que foi lá, tomou banho e saiu. E aí ele sabia o que era um banho de rio, e os outros sabiam o discurso sobre o banho de rio. Ele fazia isso para criar uma analogia e uma diferenciação entre intuição e razão. Eu estou fazendo o mesmo exemplo, usando o mesmo exemplo para a relação entre os que discursam e os que experienciam.
Só isso. E aí tem que ser, de certa forma, popperiano. Na minha experiência, isto funciona. Foi o que eu testei, até onde eu fui. Eu não posso dizer nada sobre isso. Agora, há um dado que eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além. Lembre-se que, quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, ele o fez baseado no modelo positivista de Augusto Comte. Era um modelo de pesquisa da época, e ele não é um personagem dissociado da época. Se o fosse, não publicaria nada. E ele tem dois critérios que eu acho que é fundamental. A universalidade do ensino, que é um critério de consensos, tem suas falhas, mas é significativo, que é pouco provável que muita gente erre o tempo todo. É pouco provável isso, você diminui a chance de... mas às vezes acontece. Tanto é que durante 2000 anos todo mundo acreditou que a Terra estava parada e o Sol estava girando. Mas mesmo assim, 2000 anos depois, alguém diz, não é bem assim, consegue chegar. E o segundo é o senso-razão, que ainda é o nosso instrumento principal. O que dizem se está enquadrado num possível arcabouço aceitável. Mas ele não rejeita o que não se enquadra, ele diz que deixe, aguardando os tempos, que aquilo que for verdadeiro continuará, o que não for se dissolverá, como muitas teses da época dele sobre os fenômenos mediúnicos morreram todas. Ficou nenhuma. Cada explicação que dava, ele não era o único que pesquisou o espiritismo, foram vários. É que a gente só chegou a conhecer o que durou. Mas os da época, várias teses explicando a fenomenologia mediúnica, anímica, de modo geral. Então, em relação a isso, eu chamo a atenção que o importante é que a gente verifique o consenso, né? E como ele fez, não um consenso qualquer de espíritos que tem coerência com a razão, com o pensamento, de um modo geral, já estruturado. Mesmo assim, não se pode abandonar os que não estão coerentes. Guarde, porque é possível que surja uma nova coerência mais adiante, com outra teoria mais geral, semelhante que acontece em qualquer saber, como a física relativística tornou a física de Newton um caso particular, né? Mas não disse ela não presta, disse não, ela é muito restrita, né? E por aí se vai caminhando nessa estruturação. Agora, a gente tem um atavismo, a gente prefere o autor à obra. Em outras palavras, é muito comum a gente dizer assim, porque fulano disse, uma palestra qualquer, a gente tende a querer colocar o autor como se fosse mais importante que a obra. A autoridade, o princípio da autoridade, que vem dos tempos que as pessoas admitiam que Aristóteles sabia tudo. Ele sabia sempre verdadeiramente, né? O que me parece que seria importante no passo atual é o que a gente chama aqui, a gente faz um trabalho de revisão sistemática da literatura espírita. Vai cotejando todos os pensamentos. E é claro que ainda temos que ter um trabalho de compreender que quem escreve, encarnados ou desencarnados, escreve segundo as circunstâncias de quem ouve. Então, Jesus falava com parábolas para uns, mas a voz, eu vou contar outra história. Não é assim que ele fazia? E a voz, um triozinho que ele tinha um gosto especial, que o Leloup chamava amor de preferência, na voz, vem comigo que eu vou mostrar a experimentação. Era João, Pedro e Tiago, é o trio dele. Ele bora lá para o Monte Tabor, deixou os outros 9 lá. Não chamou, não. Então, lá, ele dizia, aqui eu vou experimentar com vocês. Vou mostrar o que é a grandeza do que eu posso trabalhar. Repare que os espíritos vão também fazer isso. Vão dar a cada grupo a mensagem que aquele grupo é capaz de receber. Agora, quando se tenta divulgar qualquer coisa pensando que é universal, aí fica um problema de comunicação, porque não são universais as comunicações dos espíritos. Por isso que eu acho que estude, faça a revisão sistemática, agora experimente, para você saber o que é em você aquilo ali. E aí eu acho que reduziria bastante os discursos a favor e contra, porque é preciso que você experimente, né? Olha, a colônia tal é assim,
Não acho não. A melhor maneira de saber se é ou não é indo lá, verificando em loco. Então, treine-se para verificar em loco. Aí você vai poder falar direitinho. E não, isso não é compatível. Né? Isso é um discurso ainda muito ao estilo grego. Que desde que fosse coerente o discurso, então era válido. Mas aí chegou a ideia de que era coerente o discurso de que o escravo só ia ser feliz na escravidão. Foi coerente com a cosmogonia da época. Hoje eu diria, peraí, coerência não é suficiente. Por isso, experimente. Peixinho, por fim, eu sei que você contactou e manteve vínculos e relações com figuras de destaque, expoentes na história do movimento espírita nacional, eu diria, né? Eu tenho uma VHS que está um evento, acho que na Mansão do Caminho, sobre reencarnação, você bem jovem, com Jorge Andréia e outros, Hermínio Miranda. Então, eu não sei quais foram as figuras que você entrou em contato, mas assim, eu fico pensando no próprio Hermínio, né, que a gente admira muito. Não sei se o professor Herculano Pires, você teve a oportunidade, né, Diolino Amorim, né, essas figuras, o Elzio de Souza. Queria que você falasse um pouco para a gente disso, o que é que chama a atenção sua? Tem algum caso, alguma coisa que você lembra que lhe marcou muito nesse contato com essas pessoas? Eu conheço uma boa parcela da geração dos anos 50 para cá, né? Até porque é a idade que eu conheço. As primeiras figuras que eu conheci, eu devia ter 10 anos de idade, são figuras do movimento baiano, Sinésio Ramos, que desencarnou numa viagem de avião, Etienne Rocha, que eu conheci, vi umas 2 ou 3 vezes, mas não tive convivência. O primeiro que me chamou a atenção foi Josias Baraúna, aqui na Bahia, que era uma figura muito peculiar. Nos anos 60, ele me mostrou 6.000 slides de fenômenos anímicos mediúnicos. Era impressionante a coleção, e tem ainda um resíduo do trabalho dele que está aqui na Federação. Precisando mais. Não, está aqui, precisa, digamos, exposição. Né? Ele tinha umas pranchetas que ele desenhava lá e dava aula. Uma época que slide era raridade na universidade, né? Ele documentava tudo. E ele me contava as histórias dele, como andarilho do movimento espírita, porque ele trabalhou com o Marechal Rondon, demarcando fronteiras com o Brasil. E ele me contava então as histórias mediúnicas dos índios, coisa que não tem livro praticamente nenhum, exceto um de Tijuca, que eu não conheci. Né? As narrativas dele mostravam que a gente tem uma concepção de mediunidade completamente diferente dos nativos. Eles faziam reunião mediúnica toda sexta-feira, tinha lua cheia, na luz da lua. Isso implicava em algo que não é comum para a sustentabilidade da ectoplasmia vista pelos médiuns espíritas. A gente sabe que a luz da lua dissolve o ectoplasma aqui, mas não na Amazônia. É por isso que eu digo, experimente. Ele aí vencia lá, via lá como era a materialização do pajé. O pajé se materializava o desencarnado, enquanto o encarnado estava em transe. E aí ele estudava, ele que estava como português, descendente de português, casou com a índia, filha do chefe, né? Ele tinha acesso a esse tipo de coisa. Então isso marcava, porque naquela época era difícil você ter alguém pensando desse jeito, né? Eu conversei muito tempo com ele sobre essas histórias. No mesmo tempo, eu conheci Elzio Ferreira, que para mim é uma enciclopédia ambulante de espiritualidade, né? Eu jamais consegui trazer algo novo para ele, e me recordo que peguei um lançamento de um livro de psicologia transpessoal, à época era a espiritualidade na âmbito da psicologia, numa Bienal, livro sendo lançado. Aí trouxe de presente, porque era um lançamento, eu digo, esse ele não tem. No Brasil é um lançamento, estava em São Paulo. E trouxe, ele olhou o livro assim na minha vista, e esse você não tem, pela primeira vez eu estou me dando um presente que você não tem.
Isso é verdade, não tenho não. Aí leio, deixa eu ver se a tradução tá boa. Aí pegou dele em francês. Para ver se a tradução estava boa. Em suma, era assim, quer dizer, a convivência com ele nos anos 60, quando ninguém falava ainda em Jung, ele se reunia no fundo da livraria lá no Pelourinho para estudar as teses junguianas à luz do Espiritismo. Foi aí que eu aprendi que eu soube de principal sobre Jung, quando Jung era ninguém na cultura geral, era um ilustre europeu que não tinha nenhuma reverberação no movimento psicológico nacional. Hoje Jung é motivo de pós-graduação, né? Então ele trabalhou muito essa ideia de estudar é preciso experimentar mais ainda. Ele era rigoroso nas exigências dele, tinha um caráter assim que até hoje conservam os centros que trabalharam com ele, um caráter mais restrito. Ele não gostava de grandes grupos, ele achava que não produzia em grandes grupos. Então a casinha foi uma construção dele, o círculo espírita da oração, né? Agora eu estava em Conquista e alguém me chamou lá e disse: eu criei um núcleo espírita da oração aqui em homenagem a esse modelo. É um modelo de pouca gente, de estudo com refinamento, bastante cuidado. Então ele foi uma das maiores influências culturais que eu já vi. Foi ele que me apresentou Deolinda Amorim, né? Não só apresentou em livros, como depois a gente convidou Deolinda Amorim, que esteve aqui no Congresso de Jornalistas. Depois nós fizemos homenagem e vimos como Deolinda Amorim estudava o pensamento espírita, ele tinha uma visão pragmática. Posteriormente, Deolinda Amorim veio psicodigitar um livro que está aí, que a gente vai precisar estudar adiante, que é Espiritismo em Movimento. É um livro quase desconhecido, você vê que os livros dele são pouco divulgados nos ambientes espíritas. Eu acho que é uma profundidade razoável, significativa nessa área, né? Depois nós convivemos com, eu vou falar basicamente dos desencarnados já. Convivemos com Jorge André. Jorge André foi um expoente dos congressos espíritas na Bahia, principalmente porque ele era chamado para trabalhar as questões dos impulsos criativos da evolução, é um livro dele, e aí a perspectiva dele era uma evolução psíquica que lembra a evolução de Dois Mundos, de André Luiz, tem nuances diferentes, claro, que lembram outras culturas, teatro de Chardin, essa história toda. Mas ainda... Jorge André fez 100 anos esse ano, fez 100 anos, agora em agosto. Ele gravou até um vídeo para o Congresso no ano passado, no centenário da Federação, porque ele não pôde vir, nós tentamos trazê-lo. Mas ele já não tinha condições físicas de viajar mesmo acompanhado, eu achava que não devia. Então ele gravou um vídeo porque ele foi um dos expoentes do primeiro congresso em 1965. Então 50 anos depois a gente homenageava quem esteve nesse período, eram poucos. 50 anos depois já estavam poucos, não era ele. Então nós tivemos esse contato muito presente, chegamos até a elaborar um projeto com a Divaldo Franco, a Mansão do Caminho, que é o Instituto de Pesquisas Psíquicas, do qual o Jorge André participaria, que também no meio espírita não conseguiu avançar praticamente, né? A ciência fica... E ele tem todo um discurso, agora mesmo saiu o último livro dele, que é uma compilação de tudo que ele escreveu, parece um tratado de psicologia ou de medicina, e você vê as ideias como ele organiza o pensamento espírita com a colaboração de outros avanços que no tempo de Kardec não existiria. Mas eu insisto, eu preciso experimentar, né? Não basta teorizar. Então com ele a convivência foi grande, muitas conversas, muitas discussões filosóficas, nós temos uma proximidade bastante grande nesses encontros com ele, nos bastidores, que é a hora que a gente conversa melhor, né? Com Hermínio Miranda, nossos contatos não foram muito grandes, do ponto de vista de presença física, mas havia intermediações. Eu tenho uma prima que conversava muito com ele,
E a literatura que ele vinha e permitiu que a gente fizesse esses encontros, que aliás foi o único do gênero na época. A gente estuda um tema com os expoentes do espiritismo nessa área, nessa perspectiva, né? Mas acompanhamos muito a literatura dele, até a última que saiu agora, O Senhor dos Mundos, que é um livro contando a perspectiva que ele coloca os grandes guerreiros na época. Ele tem um hábito de criar a noção de simetria reencarnatória, então ele acha que esses personagens voltam melhorados um pouquinho para continuar a missão que não acabaram lá atrás, né? É interessante a hipótese que ele lança, né? A perspectiva que ele lança, e que pode ter outros desdobramentos, né? Até no estudo da própria encarnação. Com Hernani Guimarães Andrade, nós tivemos um contato rápido, uma única vez em termos de livros. Nós tivemos muito contato com seu sucessor imediato, que foi Ney Prieto Pérez. Ney Prieto ainda está encarnado, né? Mas o Hernani foi que elaborou todo o projeto de pensamento que posteriormente Ney Prieto tentou desenvolver em algumas áreas de pesquisa, né? O encontro com o Hernani foi curioso, porque eu estava num congresso internacional de mente e matéria. Estavam os expoentes do mundo, Jorge Mick, Jean Charron, e aí eu fui visitá-lo. E aí, chegando lá, ele me perguntou, no escritório que ele tinha com a Suzuki, que era o Instituto de Pesquisa Psicobiofísica, o que há de novo no congresso? E eu comentei com ele que a única novidade que eu vi assim, mesmo, era a história do Alquim, que os europeus estavam trazendo. Alquim é uma tradução de entrantes. Eles iam produzir uma literatura em que tentava identificar pessoas que entravam em coma por qualquer motivo e saíam com outra personalidade. E eles queriam saber como é que o indivíduo antes é assim, depois é de outro jeito, bem diferente. E uma das hipóteses dos europeus era a seguinte, que o indivíduo, o espírito, se afastava e outro passava a comandar aquele corpo. Uns por personificação, isto é, uma incorporação de longo curso, que a gente já tinha visto no livro de Ranieri, ou, no caso extremo, por substituição do espírito. E a alegação é que esse negócio de ser criança, adolescente, dava muito trabalho e era muito devagar. Essa era a tese dos europeus. Eu disse, olha, eu achei que era algo meio estratosférico, isso, meio fora do padrão que eu estava acostumado. E me lembrei do tempo que a gente lia Lobsang Rampa, que é um autor esotérico inglês que fala de uma situação dessa, né? Era um autor dos anos 70, né? Falava muito da Índia, mas ele era inglês e dizia que era um Alquim, né? A palavra entrando. Eu olhei para Hernandes, a única coisa que eu vi é essa, mas me pareceu tão fora do eixo. Ele disse, pois é, bem calmo, assim, já, pois é. Aí foi, pegou no livro dele, Espírito para Espírito e Alma, se eu não me engano, mostrou o tetraedro lá, disse, pois é, essa hipótese também é prevista nesse meu modelo organizador biológico. Eu quase caio de costas. Como é, né? Olha, não é uma coisa que a gente possa estar dizendo que seja rotina, mas não é de todo improvável, porque no modelo, se você afasta a cúpula e encaixa aqui, né, você vai ver que isso pode funcionar desse jeito, né? Falta o teste, experimentar. Aí ele conversou comigo um bom período, e no último dia ele estava no congresso, né? Aí eu fiquei olhando de longe, né? Quando eu olhava de longe, eu via como ele era a estrela do congresso, o qual ele não foi. Ele só foi no encerramento, não fez palestra nenhuma, não comentou nada. Então, simplesmente, todo mundo o conhecia. Ele era um autor citado mundialmente, enquanto no Brasil ele era pouco conhecido, né? Principalmente os arrais acadêmicos, né?
Isso me fez recordar um outro personagem que eu acho muito significativo, experimentador nato, né? Que eu conheci de perto, que foi Arapiraca, aqui na Bahia. Um dos maiores experimentadores que eu já vi aqui, sem estar na academia. Mas para você ter uma ideia do nível dele de compreensão intelectual, que o pessoal achava, olhando de fora assim, que era um leigo, eu estava num outro congresso internacional, como professor de medicina, lá em São Paulo, e quando eu vejo quem entra, Arapiraca está aqui, era um congresso de terapias internacional, de terapias alternativas, onde estava, na época, e até recentemente, o famoso Stanley Krippner, e mais não sei, que é aquela autoridade toda. Quando Arapiraca entrou, eu olhei e disse, mas que coisa, né? Eu, professor da Faculdade de Medicina, ninguém sabe que eu existo aqui nesse congresso. Arapiraca chegou, foi cercado de ingleses, escoceses, americanos, para contar os experimentos baianos que ele fazia aqui, que eu acompanhei alguns, né? Recordo da sensibilidade mediúnica dele, que ele tinha essa capacidade de ser sensitivo, mas ser experimentador também, né? Eu me recordo que nos anos 80 a gente tinha que programar as juventudes espíritas, e aí, ao fazer, a gente fazia reuniões em centros. O filho dele, Edson, participava das reuniões, a gente fazia lá no centro, o Mensageiro da Luz, lá na Cidade Baixa. E quando eu estava numa dessas reuniões, estava Nélia Salles, também está aqui, trabalha aqui com a gente, ele foi passando no salão, e virou para a Nélia e fez com aquela voz tonitruante que ele tinha: ô Nélia, o que é que Pietro Baldi está fazendo aqui? Porque ele passou por você e está agora junto de peixinho, não sei o quê. O que ele quer aqui? O Pietro Baldi não é um autor conhecido dos meios espíritas tradicionais, não se lê. Aí eu tive que dizer discretamente que na semana subsequente, secretamente, eu ia para Brasília fazer uma conferência sobre Pietro Baldi. Aí eu não dizia porque Pietro Baldi é um autor que era muito rejeitado, e eu, para não criar celeuma, mas escondi que eu tinha uma conferência lá feita pelos grupos de encontros que eles faziam, e que eu gostava de ler essa história toda. Então, para evitar confusões, eu ia secretamente. Só que ele chegava e desmontava. Uma outra reunião, está ele é o grupo para confraternização de juventudes, tá, aí Manifestas por Rui Diamantino, um espírito assim muito amoroso, que se auto-intitulou Pai João. Era 1984, mais ou menos, Congebe no interior do sertão. E ele então chega, está lá ele, todo mundo concentrado, Pai João manifestando: olha, essa Congebe deve ser a Congebe do coração, do sentimento, concentre-se mais no sentimento do que no intelecto. O que ele dizia, o Pai João, era ótimo. A linguagem bem sertaneja, interiorana, escrava, aquela coisa. Quando está nisso, Arapiraca deixou ele falar, Pai João, gostei muito da sua fala, aquele jeito dele, gostei muito da sua fala. Agora tem uma coisa que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo mesmo é o senhor operando um paciente com o peixinho desdobrado. Eu estava concentrado. O senhor é médico. Aí o Pai João, mas não precisa ser médico aqui. A capacidade dele, da clarividência, o senhor é médico, o senhor está operando aí. E ao mesmo tempo que você está fazendo duas coisas, dando uma mensagem e com duas personalidades atuantes, são coisas que ele experimentava e ele demonstrava, né? E aí ele me ensinou algumas coisas para certos espíritos, como é que se adapta a linguagem. Ele uma vez estava numa reunião e ele disse: vai lá, peixinho. Eu não sou da área mediúnica para fazer essa coisa. Vai lá doutrinar aquele espírito. Aí ele olhava e dizia: o espírito nem percebe a vibração do doutrinador, nem a linguagem dele. Eu vou lá. Aí chegou lá, falou em Nagô, e aí mudou completamente a receptividade do espírito. Como você vê, ele experimente. Ele olhava e disse: o que ele está fazendo aqui, né? Em suma,
a imensa riqueza desses personagens, que eu podia aqui ampliar muitos deles, né? Eu basicamente falei já dos desencarnados, então os encarnados que estão aí produzindo, a gente pode traduzir isso numa memória de quão importante é vê-los exatamente como pioneiros das encrencas, entre aspas, aqui, que eles armavam, que eram os avanços que a sociedade, mesmo espírita, não conseguia internalizar, vivenciar adequadamente. É esse espírito que eu acho que quem mais influenciou aqui foi a ideia, foi o Dr. Elvio, esse espírito universalista, né? Muito universalista. Pra você ter uma ideia, o Dr. Elvio vendia na livraria livros contra o espiritismo. Isso é um escândalo. Ele dizia, mas como é que os espíritas querem viver no mundo e não saber o que é que os outros estão pensando? Botava lá livros contra o espiritismo, na livraria lá no Pelourinho. Você vê a abertura que ele tinha, né? E não, você precisa aprender a ler, selecionar e, claro, completo, experimentar. Esse é o espírito do trabalho federativo, que nem sempre vai ser bem compreendido dessa forma. Por que isso? Porque aquilo. A vida é a experimentação, a evolução é a experimentação do novo, inclusive. E o novo é sempre estranho, chocante. Claro que você tem que aprender, ver o que é pós-racional, que eu chamo evolucionista, o que é mítico pré-racional, que é um passado que a gente precisa conhecer, mas não precisa voltar a viver dessa forma, desse modelo. Mas esses foram os grandes influenciadores. Um último nome que eu não posso deixar de citar era um líder amoroso, social, que eu convivi muito, foi Luiz Gonzaga Pierre, que foi quem ressuscitou o Instituto Kardecista da Bahia, que estava fechado há 9 anos, que foi um dos introdutores do estudo sistematizado, quando não se falava em estudo sistematizado espiritivo no Brasil, praticamente. Ele importou um produto do Ceará e montou os grupos. Era uma alma generosa, afetuosa, não era de grandes luzes intelectuais, mas era um coração importante, significativo, que agregava as pessoas e que fez aquele instituto reaparecer quando a decadência do Pelourinho transformou tudo aquilo num grande prostíbulo. Ele manteve acesa a chama do Instituto Kardecista durante anos, até que desencarnou num acidente, após um acidente de atropelo aqui em Salvador. Então, muita gente muito importante, significativa. E olha que eu não falei de todos os que influenciaram de uma forma ou de outra, mas aqueles que tinham, digamos assim, um papel mais cultural nessa história. Eu estou aqui na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, né? É a sede da rua Jaime Hollenberg, é a sede do Iguatemi, né? Que é chamada, né? Sede... mas é Brotas. É Brotas. Aqui é Brotas. A gente chama Iguatemi, mas é Brotas. Eu estou conversando com o André Luiz Peixinho, que é o diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. A gente está finalizando agora essa entrevista. Eu sou muito grato, agradeço bastante. A gente foi muito bem acolhido aqui. Para mim é uma satisfação, né, ter estado aqui, né? E eu só passo para Peixinho para ele fazer suas considerações finais e divulgar novamente o encontro. Bom, esse encontro estadual é a culminância de 5 ou 6 anos de trabalho. Ele vai tratar do auge do pensamento espírita na sua reverberação no mundo, que é a criação da comunidade espírita dos Filhos de Deus. Não é à toa que o Filho de Deus está aí. No ano passado nós trabalhamos a ideia, começamos, de que precisávamos percebermos como tal, Filho de Deus. Filho de Deus significa ser espírito, mortal, partícipe da inteligência suprema e, como queria João Evangelista, partícipes do amor divino. Então essa é a ideia-chave que nossos pensamentos querem dizer que estamos trazendo para o mundo físico aquilo que é o
máximo de pensamento possível na atualidade. Vamos recordar uma figura ímpar que eu não conheci ao vivo, né? Ivone Pereira, né? Que tem um trabalho de revelação do mundo espiritual significativo, que hoje completa 60 anos, né, esse ano, que é o Memória de um Suicida, né? E que narram experimentos pedagógicos no mundo espiritual para ver se a gente copia. E vamos trazer a ideia básica de que para sermos filhos de Deus é preciso estar vivenciando aquelas bem-aventuranças. É possível? Cada bem-aventurança fala numa virtude. Vamos trabalhar isso fundamentalmente na estrutura do encontro. E eu insisto que o encontro é apenas um momento de construção, ápice, né? Porque todo ele vem sendo trabalhado ao longo dos anos e nesses próximos dias precisamos agilizar mais processos ideoplásticos de construção psíquica, como eu já mencionei anteriormente. E durante todo o sábado, que é o dia 5 de novembro, nós vamos fazer oficinas, as mais variadas, oficinas que vêm de outros locais, pessoas, para executá-las juntos com os que estamos aqui em Salvador, né? A oficina de palestras espíritas, a oficina de Esperanto, a oficina de mediunidade, a oficina do laboratório, se não quiser mudar o nome, de evangelização infantil, juvenil, o projeto nacional hoje de cuidados com a vida, subliminarmente superação dessa tendência suicida de muitos, o projeto de estudos saindo do que já fazemos para algo mais complexo e elevado, né? Estudos pedagógicos mais avançados, o projeto de promoção humana e social, e um curso que é para o povo em geral, um curso sobre espiritismo, fundamentos espíritas e o evangelho, que é um estudo que eu já estou trabalhando com o mineiro Wesley Caldeira, e entre outras pessoas que vão participar, para mostrarmos como é que o Evangelho é a grande utopia dos espíritas. E a utopia é o que nos orienta e nos faz caminhar. Tá? As inscrições já estão abertas. O Fiesta Convention Center tem uma promoção para os espíritas que se identificarem com a marca FEB. Uma promoção de hospedagem, com a marca FEB. E esperamos nesse encontro, digamos assim, encerrar essa caminhada que começou em 2010, se não me engano, já são 6 anos e pouco, e a gente começou trabalhando devagarzinho, primado do espírito. Agora é a comunidade espírita, centrada no Filho de Deus, que é espírito, né? Tem toda uma sequência de trabalho para quem acompanha com um certo rigor e frequência, né? No mais, o convite fica para você, Fábio, integrar aqui a comunicação com a Ednólia, né? Fazer gravações de memórias aqui, ajudar lá no memorial, ao troco, né? No memorial que ela está gravando também, né? Dos espíritas mais antigos da Bahia, já existe uma gama de pessoas entrevistadas, e você pode ser, pelo que estou percebendo, um desses agentes entrevistadores nesse tipo de trabalho. Por último, eu quero agradecer a oportunidade de ficar registrado na história, né? Que o tempo passa, né? E alguma memória precisa deixar no mundo daquilo que já ocorreu. Isso me remete à administração da Faculdade de Medicina, que toda vez que tem um problema currículo, pedagógico, quer saber como era nos anos 70, nos anos 80, liga para mim. Por quê? Porque você agora já é a memória da Faculdade de Medicina. Isso quer dizer que eu estou virando peça de museu. Mas faz parte da vida ter o ciclo, e nesse ciclo alegrar-se e exultar pelo que pôde fazer e abrir horizontes por aquilo que a gente não conseguiu, mas que sonha. E o grande sonho é esse: sentir-se divino, pensar-se divino, intuir-se divino,
em soma, divinamente se expressar no mundo.